Até daqui a pouco. Beijo, gente. Obrigado. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Para eu saber quem está aí, por favor, faz uma reaçãozinha aí. Quem já está conosco, já tomou sua água, quem já voltou e falou assim, é agora. Então, faz uma reaçãozinha aí para nós, para que a gente possa dizer um oi e para tão esperada, né, palestra do Vitor e da Luciana. Todo mundo aí dizendo um oi. Olha, a Patrícia é tão animada que ela mandou até um chapeuzinho de festa, tá vendo? Ela mandou até um chapeuzinho de festa para vocês. Olha que delícia, que delícia. Bom, então, dando continuidade ao primeiro dia da semana, reflexões sobre vida, carreira e negócios, eu sou Cíndia Bressan, em meu nome de Andréa Saad, que estamos à frente da metodologia do programa Trainer de Sucesso. Para quem não conhece o programa e chegou depois da primeira apresentação, ele é um programa 100% online que prepara e instrumentaliza pessoas com ou sem experiência para ministrar palestras, treinamentos, workshops e aulas de graduação e pós-graduação. Dentro deste nosso método, que cabe qualquer conteúdo, o conteúdo é do aluno e o método é a nossa proposta para vocês. Nós temos 3 eixos. O primeiro trabalha o propósito do indivíduo, que ele trabalhe o seu autoconhecimento para que ele possa entregar o seu melhor. O segundo eixo temos o de PEXA, que são as etapas necessárias para se construir qualquer evento de ensino e aprendizagem. E por último, precisamos entregar isso para o mercado, vender todo esse conteúdo. E aí nós temos a parte de recursos tecnológicos, marca e carreira de negócio, tudo isso num programa 100% online, com algumas aulas remotas também ficam gravadas na plataforma do Hotmart. E aqui é uma espécie de trabalho de conclusão de curso, onde a nossa segunda turma do Trainer de Sucesso e alguns alunos que não puderam apresentar na primeira turma do Trainer, como o Vitor e a Luciana, no caso, a Caris também, vão apresentar agora com a segunda turma. Eu aproveito para avisar a todos que nós temos a terceira turma do Trainer de Sucesso com matrículas abertas somente este mês. Então, aproveita lá, não vai deixar que o final de ano passe em branco. É uma plataforma do Hotmart que permite dividir com as regras dele em até 12 vezes. Não perca essa oportunidade. E quero dar novamente boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Nós teremos uma apresentação de Vitor e Luciana, que deve, como eles são 2, né, deve levar na média, talvez, de 40, 50 minutos, por aí a gente vai dar um tempinho a mais, porque eles são 2, afinal de contas. Depois da apresentação deles, nós temos aí 10, 15 minutos de perguntas. Eu vou pedir a vocês que já coloquem as perguntas no bate-papo, que eu já vou selecionando, já vou sabendo. Fiquem à vontade durante a palestra para colocar coraçãozinho, carinhas, para bater palma, porque isso incentiva muito, junto com as câmeras ligadas, que eu agradeço, que é muito gostoso para a gente estar tendo, pelo menos essa interação, que é o que o remoto nos permite. Peço para deixarem os microfones desligados, mas também Vitor e Luciana fiquem tranquilas que eu estou aqui para dar suporte, Miriam também, o que for necessário, contem conosco. Lembro ainda que essa palestra está sendo gravada e será disponibilizada no Hotmart para os alunos de todas as nossas turmas. Em assim sendo, depois dos famosos avisos paroquiais, vamos à apresentação dos nossos palestrantes dessa segunda etapa da noite. Então, nós temos, com a palestra Profissional do Futuro, a construção começa no agora. Luciana Regina, especialista em desenvolvimento humano, com mais de 18 anos de atuação na área de recursos humanos. Psicóloga pela Universidade São Francisco de Itatiba, morei em Bragança, adorava Itatiba. Agentes transformacionais inteligentes, aprendizagem e transformação, especialista em desenvolvimento do potencial humano e psicologia positiva pelo IPOG, Positive Practitioner Trainer, com Andréa Pérez, pós-graduada em gestão de pessoas pela FI Business School, coach certificada pelo ICI, certificada na ferramenta devolutiva da jornada do autoconhecimento, analista DISC Profiler e consultora interna de RH. Sólida experiência em aquisição de talentos, desenvolvimento humano e organizacional. Seja muito bem-vinda, Luciana. Depois vou colocar para vocês seguirem a Luciana e o Vitor nas redes aqui também, tá bom? Então, receba aí, ó, o nosso coraçãozinho, Luciana. Obrigada.
E vou apresentar para vocês também o Vitor Rodrigues. O Vitor Rodrigues, que vai fazer aí uma dobradinha com a Luciana, é bacharel em administração de empresas e tecnólogo em gestão comercial, especialista em desenvolvimento humano das organizações pela PUC Campinas, MBA executivo em desenvolvimento humano e psicologia positiva pelo IPOG, certificado como coach in Applied Positive Psychology pela SB Coaching, e positivo para Teaching e Training pelo Instituto Felicidade Agora é Ciência. Qualificado em Neurociência Aplicada ao TID pelo Instituto Conectomos, doutora Carla Tiepo, e Programação Neurolinguística e Comunicação Emocional pelo Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Pesquisador nos temas de Psicologia Positiva e Criatividade, atua há 12 anos com liderança, educação corporativa e treinamento e desenvolvimento em empresas nacionais e multinacionais como Banco Pan, Linde e Sprungli. E, claro, atualmente trainer, palestrante, professor e idealizador da Cactus Desenvolvimento Humano. Sejam muito bem-vindos! E agora essa audiência linda que está aqui é toda de vocês. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, minha querida parceira Luciana. Boa noite, Vitor, meu querido amigo, meu querido parceiro. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? E ótima noite para todos também. Vou liberar minha tela para que nós possamos começar oficialmente nosso encontro. E para essa abertura, o nosso tema de reflexão sobre vida, carreira, e muito mais do que isso, reflexão sobre o nosso ser, e nós vamos permear muito disso, nós vamos falar sobre autoconhecimento, consciência, e faremos algumas reflexões e provocações para que a gente pare para pensar. Quem nós somos, o profissional de agora, e quem nós queremos ser, o profissional do futuro. Antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Aqui nós vamos compartilhar conhecimento. Mas mais do que isso, vocês estão compartilhando comigo o meu propósito de vida, que é inspirar e agregar cada vez mais pensamentos e reflexões na vida das pessoas, despertando o que há de melhor no ser humano. Lu, minha querida amiga, como que você está nessa noite? Ansiosa, mas muito feliz. A gente já fez várias trocas, né, Vi, antes de começar. Eu acho que esse é um assunto assim, que permeia todos hoje. Eu acho que muita mudança, né, vem acontecendo. E eu acho que a gente está num momento hoje de profunda reflexão, principalmente com essa pandemia esse ano. Eu acho que para algumas pessoas foi uma oportunidade incrível, né, de crescimento. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar, né? Um pouco dessas oportunidades e que elas começam no agora, né? Elas têm um tempo, na verdade, para poder acontecer, para a gente poder realizar as coisas, mas, de fato, é o agora. E a gente vai ver um pouquinho disso, né, Vitor? Vitor, você está sem som. Eu não estou ouvindo o Vitor, mas alguém não está ouvindo, Vitor? Não estamos te ouvindo, Vitor. Oi. Pode voltar, a gente não estava te ouvindo. Opa. Voltou? Deve ter sido a conexão. Faz parte, né, gente? Ao vivo é assim. Ao vivo tudo acontece e aí a gente já aproveita para trabalhar a resiliência que nós acabamos de assistir a palestra da nossa querida amiga Priscila. Retomando, então, o profissional do futuro, ele começa a construção no agora, que é o que nós vamos falar ao decorrer desse nosso encontro, desse bate-papo, como nós gostamos de chamar eu e a Lu. E para iniciar, então, eu trago essa frase que já me acompanha há muitos anos, que é você em ação. Jogar os dados é uma tentativa de sorte, sua carreira não. E a construção do profissional do futuro permeia muito dessa frase. Quando nós estamos no jogo da vida ou no jogo, nós jogamos dados. E algumas vezes nós acertamos, em algumas vezes nós erramos. E tudo isso faz parte. Mas quando nós tratamos da nossa carreira, do nosso desenvolvimento profissional e da nossa vida, nós não podemos tratar como sorte. Nós precisamos entrar em ação.
E para que a gente entre em ação, nós precisamos construir, transformar. Nós precisamos trazer aquilo que desperta o melhor de nós. E o que desperta o melhor de nós pode estar muito presente já na nossa vida. Basta que a gente olhe para isso com um novo significado. E que esse novo significado entre em ação e venha de encontro com o nosso propósito e a nossa realização. Sendo assim, a construção do profissional do futuro, na verdade, ela começa agora. Ela começa no hoje. Quando nós iniciamos essa construção, trabalhando as nossas forças pessoais, os nossos talentos, as nossas competências, habilidades e atitudes. Então, quando eu penso no profissional do futuro, quem serei eu daqui 5 ou 10 anos? Essa construção começa hoje. Quem seria eu há 5 ou 10 anos pensando numa pandemia? Como hoje eu tenho me transformado para essas novas conexões que o mundo me proporciona? Para esse mundo VUCA? Como eu tenho me aprimorado por meio da tecnologia, que é algo que veio para ficar? Então, tudo começa no agora. E esse agora, ele pode ser hoje, mesmo que inicialmente seja um momento mais turbulento, mas ele vai nos servir de grandes aprendizados para o futuro. E esses aprendizados, eles permeiam a nossa autoconsciência e o nosso autodesenvolvimento. Algo que nós vamos falar bastante hoje, não é, Lu? É isso mesmo. E quando eu vejo essa sua frase, que eu acho ela maravilhosa, eu penso na sinergia do pensar, do sentir e do agir, né? Porque quando a gente pensa, nós precisamos, a partir do nosso sentimento, a gente pensa, mas a gente precisa agir, porque se a gente não age, a gente não concretiza, né? Então, essa frase, ela me remete muito a essa reflexão. Muito legal, Lu. E pensando nisso, vamos então já iniciar algumas reflexões sobre o profissional do futuro que começa agora. O Cortella, no livro que ele traz sobre vida e carreira, um equilíbrio possível, ele traz luz à etimologia da palavra adaptar. Como um grande filósofo, ele nos traz que adaptar significa conformar. Quando colocamos água, então, num copo, ela se adapta a este copo. Isto é, ela se conforma àquele ambiente. No momento em que nós estamos vivendo hoje de pandemia, ou daqui a alguns anos, nas transformações que o mundo tem passado, nós realmente precisaremos nos adaptar? Nós precisaremos nos conformar ao ambiente ou precisaremos nos integrar? E essa reflexão, ela é muito importante para que nós façamos nesse momento do agora, para que a gente se prepare para esse futuro. E esse futuro, ele pode ser amanhã, ele pode ser daqui uma semana. Talvez não precise ser algo tão longo. Qual é o profissional que eu quero ser no futuro? E esse futuro pode ser agora. Então, ele prefere e traz luz a essa reflexão do integrar, que tem sentido de fazer parte. Em resumo, adaptação é a postura passiva, enquanto integração é a postura ativa. O quanto nós precisamos ser protagonistas do nosso futuro e o quanto nós precisamos entender que a nossa carreira, o nosso futuro profissional e até a nossa vida é uma maratona e não uma corrida de 200 metros. Quando, na verdade, eu passo por vários percursos. Eu me torno cada vez mais forte, cada vez mais resiliente, cada vez mais criativo e eu vou adquirindo novas habilidades e atitudes que permeiam com que eu consiga fazer parte desse novo agora que tem sido chamado. E eu trago para vocês também essa reflexão do Cortella que nos diz: penso que aqueles que sentiram um impacto negativo com as mudanças no mundo do trabalho são os que se adaptaram e por isso tiveram ou têm fortes aflições. Porém, os que tiveram e têm uma postura proativa se integraram. Hoje, é possível no home office, a maioria de nós está fazendo home office, se não parcialmente, ou full time, você separar a vida pessoal da vida profissional? Às vezes o filho está te chamando no fundo, o seu pet vem aqui, entra na frente da reunião do trabalho. Hoje em dia tornou-se um desafio, mas a partir do momento que eu não me conformo com a situação e eu me integro a ela, eu faço combinados na minha casa, eu faço combinados com o meu filho, eu cuido mais do ambiente em que eu estou e eu levo mais bem-estar para o meu ambiente de trabalho e para a minha própria vida. Então, eu gosto muito dessa reflexão que o Cortella nos traz, de nós nos integrarmos. O quanto é importante fazermos parte das mudanças que estão por vir. O quanto é importante nós olharmos para nós e tomarmos consciência de quem nós somos. E como eu posso
diante das minhas forças, das minhas habilidades, das minhas competências, me integrar a este novo contexto. E quando eu me integro a este novo contexto, eu passo a me desenvolver no agora. E eu me preparo muito mais para o futuro. Não é mesmo, Lu? Como que a gente pode se integrar hoje tomando mais consciência de si? Isso mesmo. A adaptação, na verdade, a gente refletiu bastante sobre isso, né? Ela é uma forma de estagnação, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a integração, porque a integração, na verdade, ela está muito ligada à questão da nossa essência, do ser quem eu sou, para poder contribuir com o mundo e descobrir também qual é o meu lugar no mundo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Legal, Lu, bacana. Já estamos trazendo aí alguns spoilers. Seguindo aqui nessa reflexão de adaptar e integrar, e aí é muito bacana quando o Cortella traz, né, essa etimologia da palavra, que é o conformar, e eu gosto muito dessa provocação de, ao invés de nós nos conformarmos e nos colocarmos naquele ambiente que talvez a gente precise caber, por que não a gente não se integra? Por que não nós usamos, então, as nossas habilidades e as nossas competências para integrarmos todo aquele ambiente, integrarmos a nossa equipe, integrarmos os nossos colegas de trabalho, nos integrarmos aos novos desafios, como, por exemplo, a tecnologia. Hoje nós estamos aqui e provavelmente estaremos em um período, porque as pessoas estão se integrando à tecnologia, se integrando ao mundo digital. E o quanto isso é importante para a nossa transformação como ser humano e como grandes profissionais do futuro que todos nós seremos. Pensando nisso, trouxemos então algumas pitadas do que nós entendemos como um grande e importante passo para o desenvolvimento do nosso potencial, que começa agora, mas que permeia o nosso futuro. Então, a base disso tudo, com certeza, é o desenvolvimento. É o desenvolvimento constante, o autodesenvolvimento, as autopercepções, você parar e olhar para si e pensar, quem eu sou hoje? Como eu tenho usado hoje as minhas forças pessoais? Como eu tenho usado hoje as minhas competências que eu já tenho desenvolvidas para colaborar para um mundo de forma melhor? Como que eu tenho feito o meu autodesenvolvimento? Eu tenho um plano para isso? Estar aqui hoje, por exemplo, é uma forma de desenvolver-se. E isso permeia também as nossas soft skills, muito faladas no mercado, soft skills e hard skills. E aí é interessante, eu trago para vocês até algo que eu tenho lido bastante sobre isso, que dizem que a tradução é até engraçada e divergente, porque se nós pensarmos que o hard deveriam ser os comportamentos, que é aquilo que vai a fundo no ser humano, e na verdade a tradução nos traz que é o soft. Então é interessante a gente também pensar nessas duas vertentes, porque o hard skill são as competências técnicas, o nosso desenvolvimento para tecnologias, aplicativos, a própria internet, Excel, PowerPoint, enfim, toda aquela técnica que nós precisamos desenvolver. E as soft skills são os comportamentos, mas o quanto é desafiador desenvolver comportamentos, o quanto é desafiador olharmos para nós mesmos e sermos vulneráveis. E a Brené Brown nos traz luz a isso, o quanto é importante tornar-se vulnerável para mostrar para as pessoas a confiança e criar conexões verdadeiras. Pensando nisso, pensando no profissional do agora e do futuro, quanto é importante ter foco? Nós precisamos hoje, no mundo de tantas informações, de tantas lives, ter o foco. Qual é o meu processo de desenvolvimento e quais são as competências que eu quero desenvolver nesse momento? E aí, com esse foco, eu consigo entender muito mais qual é o meu momento atual como profissional e, desta forma, eu tenho objetivos a alcançar. E eles se tornam muito mais palpáveis e acessíveis. Pensando nisso, eu consigo desenvolver a minha performance. Eu entro como um profissional de alta performance no mercado. Mas, Vitor, a pergunta que fica é, como que eu posso medir isso? E aí eu digo para vocês que pequenas ações geram grandes resultados. Então, quais são os pequenos passos que eu tenho dado e essas conquistas diárias que eu tenho celebrado e o quanto é importante celebrar isso para que eu perceba que eu estou em alta performance? O quanto é importante eu olhar para o meu passado hoje e garantir que naqueles momentos eu entreguei o meu melhor. Orgulhar-se do seu passado é uma forma de perceber que hoje você está, por exemplo, em alta performance. E esses pequenos gatilhos nos levam a ter mais criatividade,
a resolver as coisas de forma mais múltipla, a nos transformar em um mundo em constante transformação. O quanto a criatividade é importante no nosso processo de desenvolvimento. O quanto é importante, quando eu falo de um profissional do futuro, eu me imaginar no futuro criando coisas novas. Eu me imaginar no futuro sendo mais criativo. Mas, Vitor, como ser mais criativo? Pare e pense no seu contexto hoje. Quando você vai, por exemplo, ao mercado, você precisa de muita criatividade, não é mesmo? Você precisa comprar mistura para a semana, pensar naquilo que você vai comer, se aquilo é saudável, se não é, e aí eu já estou exercendo o meu papel criativo, mesmo que eu não perceba que essa criatividade está constantemente no meu dia a dia. Isso também trabalha a minha autoliderança, porque eu preciso ser mais disciplinado, eu preciso trabalhar a minha liderança com o meu time, se eu tiver, mas também a minha liderança na minha casa, por que não? E eu trabalho essa liderança como uma soft skill. Eu posso fazer um trabalho voluntário, por exemplo. Então, todas essas competências, ou todas essas habilidades, ou todas essas reflexões, nos levam para uma reflexão final que é: quem sou eu hoje? E onde eu quero chegar? Quais são os passos de desenvolvimento que eu tenho feito diariamente para chegar no almejado sonho que eu desejo? Pensando nisso, nós temos problemas, não é, Lu? Diariamente na nossa vida. Muito. E Eu como, diria que então, são os desafios, né, Victor? como trafegar nesse meio, não é, Lu? E nós vamos falar bastante sobre autodesenvolvimento e consciência com a Lu daqui a pouco, para trazer luz a isso. Como resolver problemas de forma mais consciente. Como gerar mais positividade e bem-estar para que eu consiga ressignificar as situações da minha vida. Eu não vou deixar de sentir, por exemplo, raiva quando alguém bate no meu carro. Isso nunca vai acontecer, porque a primeira emoção que eu sinto é aquela raiva. Meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Mas o que eu faço com isso? Como que eu ressignifico isso? E como que eu levo isso para a minha vida como um profissional? Eu posso talvez chegar atrasado no meu trabalho, mas qual foi o aprendizado no meio do caminho? Eu aprendi mais sobre a minha emoção? Eu aprendi mais a lidar comigo mesmo? E o quanto é importante lidar consigo mesmo para ser um bom profissional do futuro? E nada disso é possível se nós não temos comunicação assertiva. E eu gosto muito de trazer a reflexão da comunicação, porque quando nós pensamos em comunicação, acabamos tendo muito pelo viés da comunicação, que é o que eu falo. É a forma como eu me expresso, é a minha comunicação verbal e não verbal. Mas eu gosto de trazer também a provocação de o que as pessoas entendem da sua comunicação. Muitas vezes, a comunicação é muito mais importante por meio do que o outro entende do que você fala. Porque para você a clareza é muito nítida. Você consegue ver com muita qualidade. Mas será que o outro enxerga com a mesma qualidade? E eu ouvi de uma grande mestra que está aqui conosco hoje, que é Cíndia Bressan, que o óbvio muitas vezes não é óbvio. Então, o quanto é importante nós nos comunicarmos bem e passarmos com assertividade aquilo que nós queremos que as pessoas entendam, aquilo que nós queremos transmitir para o mundo. E nós vamos falar muito disso, não é, Lu? Trazer algumas provocações. Exatamente. Seguindo aqui, trago para vocês o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2018, que prevê quais são as principais habilidades do profissional do futuro. E vejam como é interessante. Ele elenca as 10 principais habilidades para o profissional do século XXI. Essas habilidades, elas passam desde criatividade e inovação, aprendizado ativo e estratégico, design, programação. E aí a gente até pensa assim, poxa, Vitor, mas eu não sou um bom programador, eu não sou um bom designer. Semana passada eu discuti isso com os meus alunos na minha aula de planejamento de carreira. E foi uma das soft skills que nós conversamos e que talvez a gente não tenha tanta habilidade. Mas o quanto eu tenho me disponibilizado para aprender algo novo. E o quanto isso é importante para que hoje eu me desenvolva e seja um excelente profissional no futuro. Muito falada a liderança, a inteligência emocional. E eu aproveito para trazer para vocês a capa da Você RH de outubro, novembro de 2020. Em que 7 a cada 10 brasileiros estão com medo acima do normal devido à pandemia do novo Covid-19. Então, é o ano da saúde mental. O quanto nós, como profissionais do agora, estamos nos preparando psicologicamente conosco, para o nosso autodesenvolvimento e para lidar com o outro. Porque muitas vezes a frustração do outro pode nos frustrar. Mas o quanto eu tenho me preparado para isso?
Aproveito para citar novamente a minha querida mestre Cíndia Bressan, no seu livro de Soft Skills e Hard Skills, em que ela nos traz esse pensamento que hoje representa perfeitamente o profissional do agora, que é essa construção, e permeia o profissional do futuro. Quando eu penso nesse momento, tem-se assim um momento propício para a consolidação de forma abrangente de compreender o indivíduo. O quanto é importante hoje a gente ter clareza de quem nós somos e de quem nós estamos nos comunicando. Será que eu estou preparado para lidar com a vulnerabilidade do outro? Especialmente, então, no ambiente de trabalho, indo muito além de suas habilidades técnicas e valorizando e desenvolvendo, então, as suas habilidades comportamentais. Percebam que essas 10 habilidades do profissional do futuro permeiam, se não a maioria, muitas competências comportamentais, que são as famosas soft skills, e que a cada dia, concluindo com a nossa querida mestre, se tornam o diferencial do profissional do futuro de destaque. O quanto eu tenho, então, me tornado uma pessoa mais integrada, compreendendo o indivíduo, e esse indivíduo permeia a mim mesmo, o quanto eu tenho compreendido quais são as minhas vulnerabilidades e como eu lido com elas e mostro isso ao mundo, porque vulnerabilidade, ao contrário de fraqueza, é coragem, e desenvolvo as minhas habilidades comportamentais. Essa é uma ótima reflexão para o profissional do agora, que nós somos, mas para aquele profissional que nós queremos nos tornar no futuro. Aproveitando então, trazendo reflexões e pesquisas atuais, eu trago para vocês essa da Época Negócios, de outubro de 2020, da consultoria Oliviero, que pesquisou com mais de 150 executivos, com representantes de 7 países, quais são então as competências necessárias para esse novo normal. E vejam que interessante, criatividade está no topo da lista. Resiliência, que nós acabamos de passar por uma palestra extremamente esclarecedora, está entre o top 3. Gestão das emoções. O quanto nós somos capazes de gerir as nossas emoções e também lidar com as emoções do outro. E aí essa pesquisa, que foi feita no início da pandemia e agora refeita com esse olhar para o futuro, ela aponta que 30% desses entrevistados de alta liderança compreendem que o impacto da Covid na transformação da empresa acelerou os planos e mudou o rumo. Ou seja, nós precisamos cada vez mais nos transformar e ser este profissional do futuro em constante transformação. Trazendo então essa pesquisa com bastante complexidade e que nos traz luz aos principais desenvolvimentos das organizações, e quando eu digo organizações, todos nós estamos em uma organização. Entenda ela sendo a sua família, o seu comércio, a sua comunidade. Tudo é uma organização. Organização de pessoas que compreendem e vivem com pessoas. O quanto é importante a gente saber lidar com a liderança virtual hoje. Olha a resiliência aparecendo aí de novo. A mentalidade centrada nas pessoas. O quanto é importante nós termos essa mentalidade centrada nas pessoas. E hoje, a pesquisa nos traz que as principais dificuldades das empresas nesse novo contexto, em que todos nós estamos vivendo mundialmente, por isso que é tão importante nós refletirmos quem nós somos hoje e quem nós seremos como profissional do futuro, ele nos traz as habilidades da gestão virtual, que é algo que eu acredito que veio para ficar, e que é muito importante a gente parar para pensar nisso. Como que eu tenho lidado com isso? A gestão do tempo, hoje mais do que nunca, a gente precisa gerir bem nosso tempo para nós sermos produtivos e não procrastinarmos. O quanto é importante ter esse equilíbrio. E aí, engajar pessoas e ter a famosa aí conciliação da vida pessoal e trabalho. Será que isso é possível? Como que a gente tem feito essas escolhas? E aí, passando para isso, os principais desafios, então, atuais é desenvolver novas habilidades e comportamentos nos líderes, e aí tome-se como líder, todos nós, porque nós somos líderes da nossa carreira, muitas vezes da comunidade que nós vivemos, muitas vezes do nosso relacionamento. Como que eu tenho lidado com o momento atual, com a minha autoliderança e com a liderança daqueles que estão ao meu redor? Transformar, então, culturas organizacionais e transformar modelos de negócio. Implementar, então, tecnologia. O quanto eu tenho me integrado às novas tecnologias. Aproveito para trazer também uma reflexão da nossa querida mestre também, Andréa Saad, que faz parte desse programa, que é, somos consequências, então, das nossas escolhas e decisões diárias. Abrimos o nosso bate-papo hoje falando sobre a importância de agir. Quais são, então, as decisões diárias que eu tenho tomado hoje e que me influenciarão como um profissional do futuro?
Quando pensamos isso, entendemos então quem somos e que o nosso futuro é muito mais uma consequência das nossas escolhas. Ele é muito mais do que um alvo ou um objetivo. Nós passamos a entender então a responsabilidade e o peso que ele tem na nossa carreira. Quem somos hoje, quais competências e habilidades estamos desenvolvendo, mas mais do que isso, quais são as escolhas que nós estamos fazendo agora para nos tornarmos profissionais do futuro. Pensando nisso, vamos entrar então em uma jornada evolutiva. E agora, Lu, conta para nós como que nós, como seres humanos, profissionais do agora, podemos entrar nessa jornada evolutiva e sermos profissionais do futuro mais bem preparados. Legal. Eu tô te ouvindo falar aqui, eu tô pensando, né? Quanta pressão que a gente não tem, né? Sobre a gente, a questão de desenvolvimento de carreira, dos papéis que a gente tem, seja na família, seja, né, nos sistemas aonde nós estamos inseridos, né? Particularmente, eu gosto muito de um vídeo da Michelle Schneider, onde ela fala no TEDx da FAAP, né? Quais são, além de o aparato tecnológico, né, que está sendo exigido nosso nesse momento para a gente desenvolver, uma das coisas que mais nos é assim exigido nessa jornada é o desenvolvimento da inteligência mesmo, né? E a inteligência, na verdade, é a nossa capacidade de resolver os problemas. Mas ela traz um ponto crucial, que assim, é um assunto que eu gosto demais, que é a expansão da consciência. Então, assim, é um outro ponto que vai ser exigido nosso daqui para frente, né, enquanto construção desse profissional do futuro. Porque a expansão da consciência, na verdade, é a nossa capacidade de sentir. Quando a gente está falando da nossa capacidade de sentir, a gente está falando da nossa essência. Então, assim, a partir do momento que eu entro, por exemplo, num período de pandemia, que eu tenho toda essa avalanche de informação que foi, né, que está sendo ainda, né? Porque você faz a mudança para o home office, você tem todo um trabalho de famílias trabalhando juntas, as crianças, todo mundo junto. Então, assim, será que realmente eu consigo me manter conectada comigo mesmo nesse momento, né? Então, assim, eu acho que aí são as oportunidades que surgem ao longo da nossa jornada. Por isso que eu gosto muito dessa figura com a mochilinha nas costas, porque uma jornada evolutiva, ela remete mesmo a você colocar uma mochila nas costas e percorrer um caminho onde você vai lidar, você vai passar a conhecer o que é luz, o que é a sua sombra, para chegar na essência, e a essência é o que eu sou de fato, né? Então, assim, quando a gente está falando de luz e sombra, a gente não está falando de bom ou ruim. Porque se eu classificar isso como bom ou ruim, eu vou estar criando uma polaridade, tipo positivo, negativo. Eu não vou conseguir fazer a integração e eu não chego na minha essência. Porque aí eu vou estar fazendo um julgamento de mim mesma e a aceitação, ela não acontece. Então, assim, o próprio Jung, ele traz que a sombra é a chave aprendiz. Então, quando você olha para a sua sombra, por exemplo, no processo de autoconhecimento, quando você olha para a sua sombra, você já está tentando trazer mais luz para ela. E aí é onde acontece o caminho do autoconhecimento, que vai para um autodesenvolvimento, uma autoconsciência, e a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco. Então, eu diria assim que a nossa jornada evolutiva é você ser um agente transformacional da sua própria vida. Então, quando a gente está falando de construir um profissional do futuro, eu preciso ser esse agente, né? Eu preciso começar a mudança por mim, né? E além de olhar para a questão pessoal, profissional e até mesmo de liderança, quando eu tenho um cargo de liderança, é olhar
ter um olhar mais profundo da nossa própria singularidade. Então, assim, quem sou eu, né, quando eu não estou nesses papéis? E aí, a singularidade, ela é de fato ser quem eu sou, né? Então, assim, em que momento da nossa jornada que a gente para poder reconhecer essa nossa singularidade? A partir do momento que eu reconheço a singularidade em mim, eu passo a olhar a singularidade do outro. E aí as relações, elas começam a se transformar também. Nossa, Lu, mas do jeito que você está falando, parece que as coisas acontecem num passe de mágica. Não, pelo contrário, né, Vitor? A gente pensou muito nisso para não passar essa imagem para o grupo, porque, assim, quando a gente está falando de uma jornada evolutiva, a gente está falando de um processo nada linear. Então, vai existir momentos que você está ascendendo, mas há momentos que você está descendendo. Isso vai depender da condição de vida da pessoa. E está tudo bem, né? Não tem certo ou errado, né? Eu acho que olhar por uma perspectiva de aprendizado nos fortalece muito na construção e na expansão dessa consciência. E aí eu trouxe um modelo para a gente refletir um pouco aqui, que eu acho que são questões provocativas mesmo, né, Vitor, que a gente conversou, e acho que é essa a ideia mesmo de refletir um pouco sobre essa nossa criança interna, né, que todo mundo tem a sua criança interna, e provavelmente em algum momento da vida a gente se depara com algumas questões que não foram tão bem resolvidas assim, e aí você passa a viver nessa frequência, né? Com certeza, Lu. Eu gosto muito de pensar nesse profissional do futuro realmente como um agente transformacional, mas que começa no agora. Porque se a gente ficar esperando que o futuro chegue, a gente acaba não fazendo nada. E aí nós ficamos estagnados. Então, o quanto é importante nós olharmos hoje para a nossa história e pensar assim, poxa, mas eu quero mudar de carreira aos 40 ou 50 anos. E qual o problema disso? Você não vai jogar fora a sua essência, você não vai jogar fora tudo aquilo que você construiu. Eu até brinco que, na verdade, a gente não está mudando de carreira, nós estamos mudando o objetivo, porque nós carregamos tudo isso conosco. A nossa inteligência, os nossos aprendizados, a nossa luz, a nossa sombra, o quanto a gente se transformou nesse processo e se tornou um ser singular e que pode contribuir muito para a vida das pessoas. E com isso, a Lu vai trazer um conhecimento fantástico para que a gente possa ir um pouco mais a fundo nessa jornada evolutiva do ser humano. Eu acho que é bacana, assim, isso que você trouxe, Vitor, porque, assim, né, às vezes a gente inicia um processo de autoconhecimento ou a gente vai fazer esse olhar mais profundo, que é da nossa singularidade, e a gente diz assim, poxa, quando eu melhorar determinado ponto ou desenvolver uma determinada habilidade, eu vou fazer tal coisa. Na verdade, não, né? Por isso que a gente fala que o profissional do futuro, ele acontece, ele é construído nesse agora, né? Porque à medida que você avança nesse processo, você vai conseguindo construir e você vai se reconhecendo, né? Nessa construção. O que eu trago aqui para vocês hoje? Na verdade, é um modelo que é o triângulo do dramático, da Tulpa, que é de Cartman. Ele traz muito a questão assim de alguns papéis que a gente assume quando a gente vive na frequência do adulto infantilizado. Todo mundo, nós temos uma criança interna, certo? Essa criança interna, ela é alegre, ela é cheia de vida, ela é espontânea. Com o passar do tempo, a gente vai se esquecendo de tudo isso. Ou por acontecimentos que ocorrem na nossa vida, essa alegria, essa vivacidade que a criança tem, ou ela acaba sendo reprimida, alguma coisa assim. E aí a gente cresce, né? E os papéis, a gente vai assumindo cada vez mais os nossos papéis. Diante de todas as situações que nós vivemos,
A frequência do adulto infantilizado, ela nos mostra que hora você pode ter assumido, devido à sua condição e história de vida, o seu papel um papel de salvador ou de perseguidor ou vítima. Lembrando, eu acho muito importante dizer que assim, esse triângulo, ele fica em nós o tempo todo. Só que somos nós quem vamos fazer as escolhas se eu vou assumir esse papel de salvador, de vítima ou de perseguidor. O salvador é a pessoa que ele vai salvando as pessoas sem mesmo elas pedirem ajuda. O perseguidor é a pessoa que vai perseguir de fato quando alguma expectativa ela não é atendida, ele passa a perseguir. E ora ele pode cair na vítima também. Então, a partir do momento que eu estou perseguindo, mas eu não consigo nada através dessa condição, eu venho para a vítima. Então, ele fica nesse triângulo, as relações, sejam pessoais, sejam familiares, sejam profissionais, elas são pautadas numa codependência. E aí é onde existe uma mentalidade de escassez. E aí a gente tem como sair disso, com certeza, né, Rita? Com certeza, com certeza. O quanto é importante, né? A gente perceber essas mentalidades que nós temos para aquilo que nós falamos agora há pouco, entrar em ação, ser protagonista, não se vitimizar, acreditar em si e seguir em frente. E isso é totalmente possível com a frequência do adulto saudável, não é, Lu? Total, total. A partir do momento que eu inicio um processo de autoconhecimento, que depois ele caminha para o autodesenvolvimento e vai para a autoconsciência, eu começo a desenvolver uma nova frequência para a minha pessoa. Por quê? Eu consigo me ver na relação que é o euzinho aqui embaixo, eu enxergo o outro, e aí eu construo um nós. Por quê? Eu crio, na verdade, um triângulo sinérgico, onde a soma do todo é maior do que as partes. Eu acho super importante, e uma das habilidades assim, desse profissional do futuro é, de fato, ele entender que nós somos seres relacionais, né? 100% relacionais, ou seja, toda essa relação com o todo, ela é muito pertinente e ela promove o nosso crescimento, né? Então, aí as relações, elas passam de uma relação de codependência para interdependente e existe uma mentalidade de abundância, né? Porque ela percebe justamente essa parte do triângulo sinérgico. Certo, Vitor? Certo. E o quanto é importante a gente parar para refletir como que nós temos tratado toda essa mentalidade e como que nós temos pensado sobre nós de forma saudável, para que a gente não entre numa espiral de negatividade, que aí é quando começam as doenças mentais, a gente começa a adoecer, entra em depressão. O quanto é importante a gente ter clareza desse autoconhecimento, não é, Lu? E isso é possível ser manifestado, não é mesmo? E aí tem um outro ponto que é muito importante, que é assim, o adulto saudável, quando a gente fala dessa frequência dele, ele é responsável e ele consegue olhar para as sombras de forma a trazê-las para a luz, que é aquilo que eu trouxe no começo, que a sombra é a chave, a peça aprendiz, certo? Então, assim, ele não combate a toxicidade ou algum ponto que ele acha que precisa melhorar, né? Mas ele cria condições para que ele possa manifestar o seu melhor, né? Sem dúvida. Então, assim, quanto mais eu cultivo essa frequência do adulto saudável, mais ela cresce. Por isso que a gente fala de uma mentalidade de abundância. Então, assim, o adulto saudável, na verdade, ele se apropria dessa singularidade. Porém, assim, por mais que eu esteja num processo, vamos imaginar o seguinte, eu estou num processo de autoconhecimento, onde eu chego a um ponto em que eu acredito que o local que eu trabalho,
enfim, aquele sistema onde eu estou inserido já não é mais relacionado, não está mais relacionado com os meus valores ou com a minha forma de pensamento. Se eu vivo na frequência do adulto infantilizado, eu vou criticar o sistema, eu vou fazer toda uma reclamação acerca do sistema. Quando eu estou na frequência do adulto saudável, eu vou reconhecer que, assim, eu não faço, não tenho mais a sensação do pertencimento em relação a esse sistema. E aí, enquanto adulto saudável, eu vou criar as condições para que eu possa seguir para outro trabalho, né? O que é fantástico, Lu, e eu acho cirúrgico quando você fala sobre isso, e nas nossas construções para esse encontro, nós fizemos questão de trazer esse conhecimento com bastante profundidade e para que ele realmente toque a todos nós, para que a gente entenda que a construção do profissional do futuro, e por isso do tema do nosso encontro ser o agora, eu preciso me preparar agora para tudo isso, porque as transformações elas não param. Então, como que eu entro nessa frequência de adulto saudável? Eu consigo hoje me enxergar nessa frequência de triângulo dramático? Como que eu posso sair disso, então? E aí a Lu, ela nos traz esse caminho, e mais do que isso, ela vai mostrar para nós agora a manifestação desse adulto. O quanto é importante olhar para si hoje como um profissional e entender como que eu posso entrar nesse triângulo, nessa frequência saudável, para eu ser um profissional melhor no futuro. Aqui eu trago assim algumas manifestações do adulto saudável. Então, assim, quais seriam os indicadores, né, dessa minha frequência? Como que eu posso medir esse meu crescimento? Então, o primeiro ponto que está relacionado a uma visão sistêmica é eu lidar com a minha vulnerabilidade, né? Assumir a questão que em alguns momentos eu vou precisar sim me desapegar de alguma coisa. E a autenticidade aqui está ligada às minhas imperfeições. Então, assim, saber que não há perfeita, né? A perfeição, ela não existe. E está tudo certo. Então, eu posso conviver com isso e ser muito autêntica com isso. Coerência, que já é um entendimento compartilhado. Então, eu lidar com as incertezas, priorizar o que é essencial na minha vida. E aqui eu já começo a avaliar os impactos que eu tenho causado nas pessoas que estão ao meu redor e na humanidade de forma geral. O terceiro ponto, a terceira manifestação é a consideração. Aqui é onde eu já começo a enxergar o outro, né? É a clareza essencial, ou seja, eu vejo o diferente, eu lido com o diferente, com o singularmente ou a singularidade, e eu começo a perceber que eu trabalho melhor com os níveis de consciência, porque o fato de eu estar num processo de desenvolvimento e expansão de consciência, autoconhecimento, não quer dizer que o outro vai estar no mesmo nível que eu. E aí o conflito ele pode ser gerado, certo? Então, trabalhar melhor com isso determina que também você está numa frequência manifestando esse adulto saudável. A concretização, que está ligado à agilidade emocional, volta para o meu interno. Eu começo a ver a vida e as situações a partir de novas perspectivas. Essa sabedoria, ela está ligada a um saber interno. É a contribuição. Qual é a minha contribuição para mim, para os outros e para o mundo? E, por fim, a compaixão, que está ligada a uma empatia sistêmica, onde aí já é a prática da amorosidade, da liberdade de expressão, e eu fazer algo com leveza e com seriedade, né? Pode ver que, assim, eu falando agora, né, com vocês sobre esses tópicos, me veio as forças de caráter, né, que a Pri falou na primeira. Olha como tudo isso está conectado, como tudo está conectado com tudo e todos, né? Então, assim, isso é muito bacana.
E aqui eu gostaria só de enfatizar uma questão. Por exemplo, a coragem, ela é o autoconhecimento. Então, assim, é o fazer acontecer, é o ir além. A coerência é a coerência é a autoconsciência. A consideração já é o autodesenvolvimento, porque aí eu já começo a colocar em prática e eu começo a enxergar o outro também. A concretização, ela está ligada ao autoaprofundamento. E a compaixão, pelo fato de ser uma empatia sistêmica, já é a sua autotransformação. Então, eu vejo muito, assim, esses pilares de uma base muito importante para a construção desse profissional do futuro, né? Toda essa base aqui de pesquisa, ela vem de dos agentes transformacionais da Inteligentes, tá? Aprendizagem e transformação. Então, isso é embasado teoricamente, existem os estudos mesmo para poder trazer essas informações. É que aqui na página cortou um pouquinho. Então, gente, assim, a partir, acho que disso tudo, como eu disse no começo, não é um processo linear, né? É um processo que dá muito trabalho, precisa de muita coragem mesmo, mas eu acho que a gente está diante de uma oportunidade de se reinventar, né? A partir de tudo que nos acontece mesmo, sabe? Eu acho que é isso, né, Vitor? Você concorda com tudo isso que eu trouxe? Com certeza, Lu. Fazendo um overview do que nós conversamos até agora, chegando na parte final do nosso encontro, nós permeamos, então, o agir, entrar em ação, parar para refletir a importância de se integrar e vem com muita consonância em você se tornar um adulto saudável, porque a partir do momento que você se integra às circunstâncias, você não se fecha, você não se adapta. Porque às vezes você pode ser colocado num pote que tem tampa, e aí você se abafa. Então, o quanto é importante você se integrar. E aí, quando você se integra, você começa a perceber as nuances de quem você é e de quem você pode se tornar. E isso é tão importante para que você conviva bem em sociedade e comece a perceber o outro como ele é e compreender que ele é diferente. E o quanto é importante sermos diferentes, para que nós possamos aprender uns com os outros. E pensando nisso, nós trouxemos algumas reflexões, né, Lu, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso encontro. Então, uma delas é: quem é você quando não está desempenhando os seus papéis? Quem é você sem os seus títulos? Será que a gente para pensar nisso no nosso dia a dia? Quando eu me apresento, eu já digo de cara qual é a empresa que eu trabalho e quais são os títulos que eu tenho, ou eu mostro a minha essência? O quanto foi importante hoje nós conhecermos isso com essa pesquisa teórica que a Lu nos traz, mas que é de grande importância para eu parar para pensar. Quando eu me apresento, quem eu verdadeiramente sou? Eu gosto muito de me apresentar como Vitor Rodrigues, curioso, criativo e fascinado por pessoas. E vocês? Quem são vocês sem os papéis, sem as máscaras? Quem somos nós na nossa essência, não é, Lu? Exatamente. E aí a pergunta, né? Qual que é a minha verdadeira contribuição, né? E qual é o meu lugar no mundo? Elas são perguntas assim bastante profundas que a gente não consegue responder assim de pronto, né? Elas precisam ser pensadas, precisa ter uma reflexão, porque assim vivemos um momento hoje em que assim existe um propósito, né? As pessoas falam muito sobre propósito, né? Mas, assim, qual que é a contribuição que eu vou deixar para o mundo, né? E qual que é esse meu lugar para que a gente possa fazer algo diferente ou, de fato, eu viver, né, esse meu propósito? Acho que são perguntas bastante provocativas e quando eu as ouvi pela primeira vez, confesso que eu demorei bastante para responder. É muito interessante. Elas podem sofrer mudanças, né? Tem Com algumas certeza. perguntas que, né, elas podem, né, mudar também. E assim como o mundo,
nós somos profissionais em transformação. Exatamente. E nós queremos concluir dizendo isso, que o profissional do futuro, então, é aquele que vai se autoconhecer, conhecer ao outro e se permitir transformar. E aí tem uma frase que fala muito sobre isso, né, Lu? O melhor presente, então, que podemos oferecer ao mundo é a nossa própria transformação. Queremos, então, finalizar o nosso encontro, agradecer mais uma vez a presença de todos, o quão foi bom para mim e para a Lu poder compartilhar um pouco desse conhecimento e poder aprender um pouco com vocês nesses instantes, e que nós possamos, então, nos encontrar no mercado como grandes profissionais do futuro e agentes transformacionais. Deixamos, então, nossas redes sociais. Quem quiser nos conhecer um pouco mais, estaremos por aí, nos encontrando e nos reencontrando a todo momento. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente nessa noite. Foi uma noite muito gostosa. Poder dividir um pouco, né, desse conhecimento realmente é de uma felicidade muito grande. Cíndia, Andréia, agradeço demais pela oportunidade. Está sendo incrível. Ah, como eu fico feliz, feliz em ver vocês com essa desenvoltura. Eu me senti aqui quase num bate-papo, né? Um encontro com Fátima Bernardes. Porque um mandava para o outro pegava e mandava para o outro. E assim eu falei assim, gente, estou no sofá agora, cadê aí a aglomeração? Para a gente ficar no sofá. Foi realmente maravilhoso. E é interessante mostrar para os nossos outros alunos e para todos que estão nos assistindo que essa é outra possibilidade muito grande. As pessoas não precisam fazer as nossas semanas individuais, elas podem fazer esse bate-papo gostoso também, em dupla, que fica muito bom. Nessa semana coincidiu de serem só vocês, mas na outra semana nós tivemos mais duplas, na turma 1, né? Parabéns, foi lindo, foi gostoso, aprendi muita coisa, suscitaram muitos questionamentos e reflexões e algumas perguntas. Eu comecei fazendo a primeira, tá? E olhem no bate-papo que também tem muitos elogios para vocês lá. A minha primeira foi assim, eu já coloquei o Instagram de vocês lá, peço a todos que também avaliem essa palestra, já está lá no bate-papo o link para vocês poderem avaliar essa palestra. Então, vamos lá. Peraí, que eu coloquei uma aqui que é... Cadê? Aí a Priscila tem uma bem legal também. Acho que é da adaptabilidade também, né? Isso! O que vocês colocariam, Vitor, de diferença? Quando você falou do Cortella, eu achei o integrar tão mais legal. Aí eu queria saber se ele coloca, se existe uma diferença entre adaptar, flexibilizar e integrar. Tem? Ele, no livro, eu até estou com o livro aqui, é esse livro aqui, Vida e Carreira, um Equilíbrio Possível. Ele, na verdade, é muito interessante porque ele faz um bate-papo com o Pedro Mandelli, que é um consultor de organizações. Então, eles levam esse tema do adaptar e integrar num bate-papo mesmo. E aí, o Cortella faz essa provocação do adaptar e o Pedro vem com essa pitada de, realmente, Cortella, o quanto é importante a gente parar de se adaptar e se integrar. Porque quando eu me adapto, eu acabo me fechando numa caixinha e muitas vezes eu não estou aberta às mudanças, eu não estou aberta a me flexibilizar. Então, na verdade, é interessante a gente parar para pensar hoje, porque muitas pessoas falam de adaptabilidade. Mas será que a adaptabilidade realmente não é se colocar na caixinha? Porque quando eu me adapto, eu estou tomando forma. E o quanto é importante a gente expandir essa forma e se integrar a isso? Por que não evadir essa forma? Por que não ser mais? Por que não sermos profissionais capazes de transformar aos outros e a si? Então, é muito interessante, eu gostei muito dessa provocação, porque quando eu li, eu me senti profundamente provocado. Eu falei, realmente. E o Cortella, como filósofo, ele vai lá na etimologia da palavra. Então, ele traz aquele profundo ego e até aquela desconstrução que nós temos em pensar assim, será que no futuro eu preciso me adaptar ou eu preciso me integrar? Hoje eu vejo que eu preciso muito mais me integrar, principalmente no momento de pandemia. Porque se eu me adapto, eu me fecho na minha casa, eu paro de trabalhar, eu paro de conversar com os meus amigos, eu me fecho de uma forma que eu entro numa espiral, como a Lu trouxe para nós, do adulto infantilizado, de vítima, de perseguidor, quando, na verdade, eu preciso entrar no adulto saudável, que é o integrar-se. Eu reconheço
todas as possibilidades e os desafios que eu tenho hoje, mas eu me integro a tudo isso de uma forma mais completa. Então, eu percebo, até com a leitura que o Cortella e o Pedro nos trazem, que nós precisamos hoje muito mais nos integrar, porque quando a gente se integra, a gente pode se transformar, evadir o espaço. Adorei, adorei. Agora eu tenho a diferença. Agora, para mim, fez muito mais sentido. Agora eu vou usar integrar. Adorei. Eu acho que tem um ponto também, sabe, Cíndia, só para complementar, que eu acho que hoje, tanto as organizações quanto as pessoas, quando a gente está falando do desenvolvimento desse profissional do futuro, é a questão do pertencimento. Muitas empresas hoje, elas têm trabalhado muito nessa vertente do pertencimento. Esse pertencimento, ele começa, por exemplo, desde o momento que a pessoa ela faz a integração na empresa. Como que é esse processo, né, de integração? Ou, de repente, a pessoa chega e ela já vai para o setor, ela já sabe. Então, assim, eu acho que isso faz uma diferença muito grande nesse processo de integração, porque a integração, ela leva a um pertencimento. Concordo integralmente. É por isso que a gente vem falando tanto do onboarding, porque o onboarding talvez ele daria muito mais essa integração num sentido de pertencimento do que o famoso programa de integração que tinha e dos manuaizinhos, onde era muito mais de adapte-se às nossas regras. Faz muito mais sentido. Ó, tem uma pergunta aqui instigante da Priscila. A Priscila fala assim: a adaptabilidade é considerada uma das principais habilidades a se desenvolver nas organizações. Vocês consideram, então, que esse viés organizacional deveria mudar no sentido de ser, então, integração? Dando continuidade à minha pergunta. Eu acho que sim, eu acho que eu iria eu defendo essa linha, assim, de que as empresas, elas podem trabalhar numa cultura partindo da integração, né, e indo para trabalhar essa questão do pertencimento, porque eu acho que a partir do momento que as pessoas elas se adaptam a alguma coisa, tem uma certa estagnação, né? Então, assim, o que de fato eu posso fazer enquanto profissional também para não porque aí acho que é uma autorresponsabilidade, né? Volta para mim de como que eu vou fazer algo para que não caia, sabe, nessa adaptabilidade. Eu não sei, esse nome para mim, a adaptabilidade, ela remete a um processo onde a gente fica estagnado, né? Como o Vitor falou, a questão da caixinha mesmo, né? Será que, assim, eu entrei, eu fiquei 6 meses em um determinado trabalho, em um determinado setor, ok, eu sou adaptado. E agora? Já estou na caixinha. O que eu posso? Qual que é a perspectiva que eu tenho de poder fazer outras coisas, né? E o que a empresa também, porque é meio que um dar e receber, né? É uma troca. Então, assim, o que eu posso oferecer, mas o que a empresa também ela pode me proporcionar de abertura para isso, né? Eu acho que não estar na caixinha tem tudo a ver com a pergunta do Ronaldo. Olha o que o Ronaldo perguntou. Como o pensamento crítico pode contribuir com a construção da excelência do profissional? Vitor voltou lá, ó, também para te ajudar. Falei que tinha largado a parceira aí na estrada. É que tá chovendo, né? A conexão aqui já está começando a ficar instável também. Deu um raio aqui em Campinas que minha energia caiu, desligou tudo. E eu falei, gente, realmente eu preciso me integrar, porque isso é algo totalmente possível de acontecer no online. Estou eu aqui de volta pelo celular e olha a importância de se integrar e não se adaptar. Se eu me adapto, nesse momento eu entro em choque, falo, meu Deus, eu não tenho mais possibilidade, acabou a palestra, eu não vou conseguir voltar. Quando eu me integro, eu paro para refletir que eu tenho sim possibilidades e aí eu entro pelo celular e estou aqui de novo com vocês. Muito bem. Bom, e aí, by the way, vou deixar uma dica então,
que foi uma coisa que eu tive que fazer aqui em casa para nós, que somos trainers e estamos suscetíveis a isso, que é ter um no break e ligar ao seu roteador no no break. A melhor estratégia, porque o notebook ele aguenta aí meia hora, uma hora, alguma coisa assim. O que não aguenta é o roteador. Então, eu ligo aquele negócio de ring light, eu ligo o ring light e o roteador no no break, porque eles pesam pouco. E aí você aguenta no break aí meia hora fazendo isso. Que aí você mantém a luz, mantém a internet, você tem a bateria do notebook, você dá para se virar nos 30 aí por um tempinho. Verdade, Cíndia. Obrigado pela dica. Ó, tá vendo, gente? Vivendo e aprendendo e se integrando às possibilidades. Mas voltando à pergunta, Cíndia, é muito Do interessante. Ronaldo, fala aí. O Ronaldo trazer o pensamento crítico, porque me remete muito à nossa força de caráter, à nossa força pessoal, que é o critério. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês, que foi muito bacana no workshop que eu dei de criatividade, que eu trago o critério como uma das forças correlatas e importantes para o desenvolvimento da criatividade, que é o pensamento crítico, como que ele pode, né, contribuir para nós como profissionais. Vejam que talvez a gente não tenha essa visão, mas o quanto é importante a gente refletir que o pensamento crítico, ou critério como força, é a nossa visão 360 graus. Então, o quanto eu, como profissional, tenho essa visão expandida. Como que eu olho de forma 360? Eu, quando me percebo numa situação, eu consigo olhar de fora, ou eu fico tão imerso naquela situação que eu não consigo ver mais possibilidade. E aí o pensamento crítico, ele me leva muito a esse olhar 360. Eu posso, sim, ter o meu momento de estar imerso, mas eu preciso também sair deste momento e ter o olhar crítico de como que eu poderia lidar com essa situação se isso não estivesse acontecendo comigo. Como que eu poderia deixar de ser pedra e passar a ser vidraça, me colocando no lugar do outro até como uma forma de mais empatia. Então, eu vejo o pensamento crítico desenvolvido em nós hoje, como profissionais do agora e profissionais do futuro, como essa visão 360 graus. Realmente, a visão sistêmica do negócio. Como que eu, dentro de um problema, ajo? Eu entro naquele problema e não consigo sair dele, ou eu sou capaz de olhar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e separar o joio do trigo e tomar uma decisão mais consciente, que vai muito de encontro com o que a Lu trouxe do adulto saudável. Exatamente. Eu acho que o pensamento crítico, nesse caso, ele está muito ligado à manifestação desse adulto saudável no que diz respeito à concretização, né? E que é justamente a partir dessa visão que o Victor está trazendo, ele é usado para concretização, né? E até o pensamento crítico, a perspectiva, para mim, eles caminham muito juntos, né? Para essas tomadas de decisões, e você tem uma visão muito mais abrangente, a visão sistêmica mesmo, conforme o Victor falou. Gente, ter critério na assinatura de caráter é um desafio muito grande. Em vários sentidos. Em vários sentidos. Em vários. Quando junta com integridade, então, só Deus na causa. É verdade. Só Deus na causa. Eu sei. Só Deus na causa. Priscila, eu também sei. Olha, Cíndia, desculpa te interromper, mas eu preciso falar. Você pode falar duas coisas. Espera só um pouquinho. Você pode falar isso aí. Desculpa, você pode falar à vontade, mas depois você pode já colocar a sua pergunta no ar também, que era a próxima que eu ia fazer. A minha já respondeu. Ah, não é? Sem contar que a própria palavra adaptabilidade gera uma pressão, enquanto a integração vai... Isso. Não, o que eu ia comentar que você está falando das forças de assinatura, e quando a gente tem critério, prudência, justiça e integridade, tudo junto. Imagina. Oremos? Oremos. A pergunta que a Cíntia ia ler, que era a questão de quando a gente tem esse viés, né, da adaptabilidade, da substituição pelo integrar, a adaptabilidade ela gera uma pressão. A palavra adaptabilidade gera uma pressão, principalmente quando a gente correlaciona isso com a questão dessas novas habilidades exigidas. E se a gente trocar a palavra adaptar por integrar, na verdade, gera uma conexão. Foi isso que eu entendi.
E aí eu queria saber se vocês concordam com esse ponto de vista, assim. Com certeza, Pri, com certeza. Porque eu percebo claramente que a adaptabilidade é gerar essa pressão, e principalmente quando o Cortella nos traz luz da etimologia da palavra, no sentido que é caber. E será que nós somos seres que cabem ou precisamos, e a importância, né, de sermos seres que se integram? Porque quando fala-se de ser humano, entende-se como individuais. E aí eu não consigo me adaptar ao outro e o outro não consegue se adaptar a mim. Mas quando nós nos integramos ao outro, aos pensamentos, até a própria crítica, né? O quanto é importante a gente saber receber uma crítica. Quando eu sou adaptável, talvez eu não saiba, porque eu entendo aquela crítica como algo agressivo. Quando eu sou integrado e eu me integro àquela crítica, eu posso parar e pensar assim, poxa, mas isso pode realmente me trazer uma reflexão, isso pode me trazer um aprendizado. E aí, quando eu faço essa integração que tem a ver com o pensamento crítico, que foi uma das perguntas, eu passo a ver as coisas de forma mais ampla. E realmente eu crio conexão com as pessoas, né? Porque quando eu me adapto, talvez a minha verdade pode ser suprema do outro. E quando eu me integro, eu passo a entender que a verdade do outro também importa. É a mesma, eu acho que é a mesma, a gente pode pegar um gancho nessa fala do Vitor, quando a gente está falando da integração de luz e sombra, para você conectar a sua essência. Então, assim, olhar para a sombra requer coragem. E a partir do momento que você traz ela para a luz, você faz a conexão e você conecta com a essência, que é o seu verdadeiro eu, né? Então, acho que é nessa linha de raciocínio também. Excelente, adorei. Tem uma pergunta aqui da Elke, que vai nessa linha também. A Elke fala assim, ó, na sua opinião, resiliência seria, entre aspas, sinônimo de adaptabilidade, ou melhor, na opinião de vocês? Olha, Campinas dominando o trainer de sucesso! Eu acredito que resiliência não é adaptabilidade, e até pela palestra que a Pri nos trouxe, inclusive quando ela traz a etimologia da palavra, ela traz muito sobre o integrar também, né? O quanto é importante a gente se integrar às situações e compreender, ok, eu estou passando por um momento desafiador, o que eu faço com isso agora? Eu não posso paralisar, porque talvez quando eu me adapto à situação, eu caibo naquela situação e eu paraliso. Quando eu não paraliso, que eu me torno resiliente, eu trabalho a minha resiliência, é quando eu me integro. E aí eu consigo usar dessa competência, né, que é essa soft skill, de habilidade, para eu conseguir me integrar às situações. Então, eu acredito que a resiliência ela vai muito no caminho da integração. Porque a Pri traz até, né, no começo da palestra dela anterior, quem não assistiu, assistam, vai ficar disponível gravada, fica a dica, ela fala sobre até o conceito da física, né? Que o corpo, quando ele se integra ao processo de transformação, ele consegue melhorar esse processo. Então, ela traz muito isso, que é muito interessante. Quando a gente pega um elástico e a gente estica, ele não está se adaptando. Porque se ele se adapta, ele quebra, ele estoura. Ele está se integrando. Então, ele está se abrindo para receber aquela pressão. E aí, depois, ele volta no estado natural. Eu acho muito interessante a gente pensar na resiliência como uma integração. Excelente, eu acho que essa aqui podia ser respondida pelo trio, né? Priscila, Vitor e Luciana. Essa daqui, a Elke quis o trio juntinho para colaborar com ela. Mais alguém, alguma pergunta, alguma colocação para encerrarmos o início da semana? Reflexões sobre vida, carreira e negócio. E eu quero avisar vocês que a semana só está começando. A gente ainda tem palestras incríveis aqui, mais 8 palestras até na sexta-feira. Vem coisa muito legal por aí. Exemplo, amanhã a Camila vai falar sobre saúde mental no trabalho, há possibilidades de intervenção? Saúde mental está tão na moda, o Vitor falou até da revista, né? Então não perde não. E a Paula amanhã vai falar de um tema, gente, importantíssimo. Como liderar diferentes gerações no ambiente de trabalho. E agora, como é que o Baby Boomer e o X vão fazer home office? E como é que depois eles vão querer voltar? E aí, quem é Y e Z não vai querer voltar do home office?
como é que nós vamos dar conta disso nessa conjuntura. Então, não percam, não só as palestras de amanhã, como as outras. As palestras ficam gravadas e são disponibilizadas. A gente vai disponibilizar individualmente para os trainers e eles podem fazer o uso que eles quiserem, mas a gente também disponibiliza dentro da plataforma do Hotmart, do Trainer de Sucesso, em todas as semanas, para os nossos alunos, tá bom? Te convido, Elaine, para ser nossa aluna aqui também e ter não só as palestras, como muito mais conteúdo lá conosco, como convidar todos. Para encerrar, o que vocês gostariam de dizer? Eu quero agradecer imensamente a Cíndia e a Saad pela oportunidade de grande transformação que eu tive no Trainer. Quando eu entrei no Trainer de Sucesso, lá no começo, foi um processo de grande transformação para mim, elas sabem disso, e hoje eu já comecei esse processo de transformação e tenho aí transitado a minha carreira, como eu disse, com esses novos objetivos, e as coisas estão acontecendo, então agradeço profundamente a elas pelo conhecimento. E quero agradecer imensamente a minha parceira Lu pela gratidão de compartilhar comigo, de me permitir aprender com ela. E ela é realmente uma parceira transformacional. Ela transforma a vida das pessoas por onde ela passa. E não poderia deixar de agradecer a todos os amigos queridos que nos prestigiaram aqui e também todos aqueles que estão aqui presentes. Muito obrigado pelo tempo de vocês e por poderem fazer do meu propósito de vida algo que eu consiga levar inspiração para as pessoas. Gratidão. Gente, eu me sinto super grata também. Cíndia, Saad, muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer pelas pessoas que eu conheço e que estão aqui. Fabi, Cris, Fátima, pessoal do MBA. E agradecer também o pessoal da turma de trainer, né, que a gente conheceu hoje, muito bacana. E eu fico super à disposição, né, para poder fazer trocas também. Vitor, de todo o meu coração, foi fantástico, né? Eu amei. Gratidão imensa pela noite de hoje, tá? Obrigada, gente. Ai, que maravilha! Aproveitando aí a sessão de agradecimentos, né? Quero agradecer novamente a Cíndia, a Saad, por essa oportunidade, por esse curso maravilhoso que também me transformou. Quero agradecer de coração ao Vitor, que foi quem me apresentou, quem me disse assim, vai lá, faz, porque vai gerar resultado, e realmente gerou. Quero agradecer as recomendações super positivas que a Lu também me fez antes de eu fechar o curso. Quero agradecer a todos os meus queridos amigos do MBA, muitos que eu nem via mais depois que a gente terminou. Agradecer aos meus colegas trainer, agradecer a todos que estão aqui, né? Desde o comecinho, lá da minha palestra, 7 da noite, até agora, quase 10 horas. Então, assim, tudo foi por vocês, tudo é para vocês, tudo é para o mundo, e o que eu puder contribuir com cada um de vocês, me procurem lá nas minhas redes sociais, que eu vou ter imenso prazer da gente continuar esse nosso bate-papo lá. Vocês perceberam que eu quase não gosto de falar, né? Então, é isso. Um beijo, gente, gratidão. Excelente, inclusive, eu já coloquei lá nas turmas do trainer várias fotos para todo mundo poder compartilhar, marcar o trainer, marcar os colegas e fazer aquela festa de comemoração. Porque a gente gostaria, e falo em meu nome e de Andréa, a gente gostaria muito de fazer uma formatura, uma aglomeração daquelas, mas não vai dar agora. Mas vou dar um spoiler que a gente está criando a comunidade do trainer, onde não só a gente vai juntar todas essas turmas que têm uma sinergia, uma generosidade tão grande, como a gente vai abrir para outras pessoas que também têm esse propósito e não, por algum motivo nesse momento ainda não estão fazendo o curso. E aí no futuro a gente quer fazer um dia do encontro do trainer, assim, tipo a Allianz Parque, todo mundo assim lá, enorme. Porque a gente pensa grande, porque dá o mesmo trabalho, segundo Jorge Paulo Lemann, de pensar pequeno. Então, né, vamos ao grande, né? Vamos ao grande. Um grande abraço a todos, uma excelente noite e espero vocês amanhã, às 19 horas, na continuação do segundo dia da semana, reflexões sobre vida, carreira e negócios da semana do Trainer de Sucesso. Beijo, gente! Até mais! Obrigado, tchau, tchau!